Você já ouviu falar do termo idempotência? Tá? Será que ele se aplica numa aplicação web? Será que ele é útil se você trabalha com APIs? Você já viu um exemplo disso? Vamos discutir isso aqui hoje. Se você é novo aqui no canal, tá? Eu falo aqui de bastante coisa de back-end, de Java, tá? Tem bastante playlist aqui para você dar uma navegada, ver ali o vídeo que você achar melhor. Tá? Tem um vídeo recente que eu fiz, que eu comento aí dos principais vídeos que eu já filmei, então você dá uma olhada lá. Tá? E hoje eu vou falar sobre esse termo aí que às vezes você escuta falar, mas não sabe direito o que é, ou às vezes sabe, mas não sabe direito como se aplica, né? Então eu vou tentar fazer aqui, discutir com vocês aqui, falar um exemplo e mostrar um exemplo em código, acho que o mais simples possível. Né? Vou tentar fazer o jeito mais simples possível. Tá? Então, assim, se a gente pegar a definição que está lá na Wikipedia, né? Então eu vou ler aqui, né? Tá, idempotência, né? Tá, ele fala em matemática e ciência da computação, a idempotência é a propriedade que algumas operações têm, né, de poderem ser aplicadas várias vezes sem que o valor do resultado se altere após a aplicação inicial. Né? Então você vai fazer várias vezes e o resultado final não é alterado. Tá? Bom, eu acho que um exemplo, acho que bem simples, que eu acho que é fácil de todo mundo entender, né? Quando, por exemplo, você vai num prédio, né? Você está lá, por exemplo, no térreo, e você aperta o botão ali para chamar o elevador. Né? Então, de onde ele estiver, ele vai descer. Né? E, se por acaso, se o elevador estiver no térreo e você apertar, também não vai mudar nada. Ele vai continuar, ele vai descer e vai para o térreo. Só que ele já está no térreo, então não vai acontecer nada. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Né? Então, você aperta o botão e o elevador vai para o térreo. Se ele já está no térreo, então não acontece nada. Então, mais ou menos essa ideia que você tem, né? Que você pode se aplicar nos sistemas. Né? Agora, vocês conseguem imaginar o motivo disso? Eu acho que um exemplo clássico que a gente pode pensar, né, é para uma compra. Né? Você pode fazer, por exemplo, uma compra. E aí não seria interessante, né, se a pessoa... imagina um site que tem ali muitas visitas, muitas requisições, né? E aí vamos ver um exemplo lá que... imagina que você tem uma tela ali de pedido e tem um botão ali para adicionar pedido. Aí a pessoa, sei lá, clicou muito rápido ali e o front-end mandou 2 requisições ali do pedido, né? Então o seu back-end, ele deveria, assim, ter esse comportamento, né, para não registrar a duplicidade, né? Então, se ele tiver esse comportamento idempotente, aí ele vai ter essa inteligência, né, de saber, falar, não, peraí, ó, essa requisição que chegou eu já processei antes, então eu só descarto. Né? Mas eu também não devolvo o erro, eu devolvo um ok ali, um 200 e está tudo certo. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Tá? Então eu vou mostrar um exemplo em código, tá? Bem simplesinho, que eu acho que vai ficar mais... ficar visível, um pouco mais fácil de entender, tá? E eu vou deixar aqui também na descrição, tá? Um exemplo bem melhor e bem mais elaborado, que eu acho que vale a pena vocês conferirem, tá? Que o Alberto fez lá do Dev Eficiente, tá? Então depois vocês dão uma olhada lá, ele também mostra ali com código, ele explica ali um jeito bem interessante que ele implementou também a idempotência. Então vamos dar uma olhada lá no código. Ok, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui, tá? Aqui que a gente estava falando aqui de potência, pode fechar. Eu peguei esse projetinho aqui, ó. Projetinho que está lá no GitHub, né? Vocês podem baixá-la também, tá? E aqui no IntelliJ, eu subi esse projeto, acabei de subir, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui uma
uma tabelinha de cliente e inserir 2 registros. Tá? É isso que ele vai fazer. E aí ele já tem uma API aqui, né, com Spring Boot aqui, que já faz aqui as operações básicas, né? E aí aqui a gente consegue, vamos dar um F5, aí a gente consegue aqui carregar, vou clicar aqui, tryout, execute, pronto, aí ele trouxe aqui os registros, tá? Então um exemplinho bem simples, tá? Então onde que eu acho que um exemplo bem simples que a gente poderia colocar ele em potência? Então imagine o seguinte, que você tem uma aplicação web, isso aqui é seria o back-end, né? Que assim, ninguém vai acessar isso aqui direto, ele vai ser acessado só pelo front, tá? E aí em algum momento ali o cliente ele é removido, né? Então em algum momento vai lá o front-end, ele manda aqui a aquisição para remover o cliente, tá? Então ele vem aqui, tá? Aí vamos tentar aqui, a gente tem, pelo que eu olhei aqui, tem aqui, né? 1 e 2. Então vamos tentar remover 1, por exemplo. Remover 1. Cliquei, aí ele voltou aqui 200, removeu, beleza. Aí se eu quiser remover de novo, lembra do exemplo lá do elevador, né? Chamei de novo o elevador. O que vai acontecer aqui? Pum, aí deu erro, 404. Então, aí isso aqui, se a gente pensar, né, que a gente tem uma aplicação ali que, sei lá, acidentalmente tiveram 2 requisições e aí a primeira ele removeu, aí a segunda ele deveria identificar, pô, já removi, né? Então eu deveria devolver o que já foi removido, né? Não deveria voltar o erro aqui, tá? Então, assim, como que a gente poderia fazer essa correção de maneira bem simples? Tá? Eu sei, gente, que tem várias maneiras de fazer isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui a que eu acho que é a mais simples possível. Tá? Então, a rotina que ele fez aqui, tá? É de essa aqui, né? Que é o delete, né? Que aparece lá pra gente. Aí ele pega aqui o ID, né? E aí o que ele faz? Ó, ele tá usando esse client repository, tá? Que ele é o do Spring Data, né? Então ele já implementa aqui um monte de busca aqui pra gente, né? Funciona que é uma maravilha. E aí aqui, olha, então ele faz a busca e aí tem esse cara aqui, né? Se ele não acha, aí pum, dá o erro, tá? Então por isso que a gente recebe o erro lá. Tá? Então, uma maneira que eu pensei que a gente poderia fazer é o seguinte: o Spring Data ele tem também essa opção de você, ao invés de voltar um objeto, né, que você está buscando, você pode voltar um optional. Tá? Então ele vai botar um optional aqui, tá? Claro, já ficou errado. Aí ele volta um optional, beleza. Faltou ponto e vírgula. Aí o que eu faço? Se por acaso, até vou mudar aqui, vou chamar de opt. Opt, pronto. Tá bom, pode ser, cliente optional. Aí, se ele veio mesmo, né, você tem o isPresent, o isEmpty, né? Se ele veio, então grava esse cliente pra gente. Aliás, grava não, né? Remove, né? Se ele não veio, ele não faz nada. Tá? Então, que é o exemplo ali. A gente chama o elevador. Já está no térreo? Então não faz nada. Tá? Então, esse acho que é um exemplo de uma implementação mais simples, né? Aí, ó, quer ver? Vamos testar primeiro. Aí, vocês viram que o IntelliJ até reclamou aqui, mas vamos primeiro só testar. Depois eu mostro para vocês o que ele está reclamando. Tá. Na verdade, isso aqui funciona. Ele só está sugerindo uma maneira melhor, mas de código que vocês podem usar também. Tá bom, então subiu. Aí vamos dar um F5 aqui.
Dá um reload na página, vamos chamar de novo a nossa API de clientes, tá? Como a base está em memória, né? H2 memória, ele trouxe aqui os dois de novo, tá? Aí eu vou vir aqui, vou remover o primeiro, igual eu fiz outra vez. Tum, removeu. Aí vou remover de novo. Tum, voltou 200, tá? Então, se eu tivesse lá acidentalmente várias aquisições, aí ele sempre vai voltar a mesma coisa, tá? Então, acho que o nosso exemplo funcionou aqui como esperado, tá? Aí, só para mostrar para vocês aqui, tá? O que ele sugeriu, tá? É de ficar numa linha só, né? Que é um esquema que o Optional tem, né? Então, se for presente, aí ele remove, tá? Então, aqui também uma maneira, talvez não é muito evidente o que está acontecendo, tá? Mas também funciona, tá? Então, gente, era esse exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Acho que é o exemplo mais simples que eu pude imaginar de usar aí a idempotência, tá? Claro que certamente existem vários outros jeitos melhores de implementar isso, tá? E eu reforço aqui para vocês de novo, como eu já comentei no começo do vídeo, tá? Depois de vocês pensarem melhor aí de como implementar a idempotência nos sistemas, dê uma olhada lá no exemplinho que o Alberto fez lá do canal da Eficiente, como que ficou a implementação dele, tá? Dê uma olhada no código, ficou bem interessante, tá? Então, se você não deu like até agora, por favor, dá um like, compartilha esse vídeo, me segue lá nas redes sociais, tá? E a gente se vê na próxima. Um abraço.